Que Deus possa dar a cada um de vocês as bênçãos que vocês precisam. E Deus sabe o que vocês precisam, o que nós precisamos para lutar nessa semana que vem agora, que começou hoje, né? E que o Espírito Santo, que o Senhor nos deixou, está aí para nos dar força todos os dias, todos os minutos e todos os segundos da nossa vida. Convido que você se colocasse de pé. João 15. Estaremos lendo alguns versículos para darmos início, então, a este culto de adoração a Deus, no nome de Jesus. A gente andando por aí, vemos que muitas pessoas têm se desviado. Por causa, talvez, a fé acabou, alguns põem culpa na pandemia, alguns põem culpa na igreja, no irmão que pisou no calcanhar, e assim por diante. E semana retrasada eu fui na casa de um irmãozinho nosso, que agora ele foi para uma outra igreja. Só que eu não entendo, né? Você conversa com a pessoa, mas você não tem argumento para uma mudança de sair ou de mudar para outras igrejas. Mas o importante é que eles estão na igreja. Isso é bom. Agora, quando está fora, é complicado, porque corre um risco terrível de perder a salvação. E João 15 fala muito bem sobre isso. O Senhor fala assim, ó: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele corta, e todo ramo que produz fruto, Ele apoda, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos, por causa da palavra que vos tenho falado. Aí Jesus diz assim, continuando dizendo: olha, permanecei em mim. O 4, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto. Então, nós sozinhos não podemos fazer nada. Se não estivermos enxertados na videira verdadeira, não temos condições de dar fruto. Por nós mesmos, não temos. Então, temos que estar na videira verdadeira. Se não estiver na videira, tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Aí o Senhor nos diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim, eu nele, esse dá muito frutos. Sem mim, nada podeis fazer. Vamos permanecer no Senhor. Vamos estar ligados no Senhor. Porque sem o Senhor, nada podemos fazer. Só com a ajuda dEle. Com Deus, né? Com o Senhor. Já ele fala assim, ó: no mundo tereis aflições. Imagine sem Deus. Imagine sem Deus. Vamos orar ao Senhor. Pedir a Ele as misericórdias sobre nós, sobre a nossa família. E agradecer a Ele por estarmos neste culto de adoração a Ele. E que o Deus Todo-Poderoso possa falar com cada um de vocês. Hoje eu vim até mais bonitinho, porque essa pessoa que vai pregar faz anos que não vem aqui à frente. Eu sinto até falta dela, das mensagens dela. E hoje chegou o dia, deve estar tremendo ali. Mas o Espírito Santo vai falar com a gente através da vida dela. Se você dá ouvido ao Espírito Santo nesta noite, ou em todos os cultos que viemos, se você der ouvido ao Espírito Santo, Ele vai falar com você e vai falar comigo. Ele tem falado, né? Ele tem falado. Ele tem nos fortalecido a todos os cultos. Vamos orar então. Deus bendito, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso. É no Teu nome, Senhor, que aqui estamos. Em adoração, em glorificação a Ti. Obrigado, Senhor. Eu Te louvo, Deus, pelos meus irmãos que aqui estão. Pelas minhas irmãs, Senhor, que aqui estão.
pela Tua igreja, Senhor, que está orando neste momento, buscando a Tua presença, que está sentado no trono de glória, e o Senhor reina eternamente sobre a nossa vida. Continue reinando, Senhor. Eu te coloco agora, Pai eterno, a cada vida, a cada coração, que o Senhor falará aos nossos corações. Fala, Senhor, tremendamente em cada um. Fale, Deus, através da Tua palavra, usando a Tua serva, usando, ó Deus, em Tuas mãos, para que ela possa falar com ousadia da Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo, Senhor meu Deus, faça transformação em nossa vida nessa noite, para que possamos ser mais uma vez transformados a cada dia, para que juntos, ó Deus, possamos alcançar de Ti a vida eterna. Deus eterno, obrigado, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, que os louvores através do grupo Renovação possam chegar a Ti como um cheiro suave, Senhor, e o Teu nome nesta noite seja glorificado e adorado, Senhor. Te agradecemos e te pedimos as Tuas bênçãos nesta noite, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai eterno. Amém, irmãos? Vamos louvar ao Senhor Jesus, exaltar a este Deus Todo-Poderoso. Essa canção, que é de domínio público, eu tenho certeza que todos que estão aqui conhecem a letra até de trás para frente. E ela fala sobre uma luz. E esta luz é uma luz que ilumina a todos nós. E ela veio a este mundo. E a beleza nos atraiu para que nós pudéssemos adorá-lo. Então, adore ao Senhor Jesus, exalte a este nome que é todo-poderoso, que está acima de todo nome. Este Jesus é que nós viemos aqui adorar. Exalte este nome, porque Ele é merecedor de toda honra e glória, e Ele tem todo o poder, amém? Louvemos ao Senhor Jesus. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, poderoso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor homem se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço do
para adorar o Deus conosco, aquele que está a todo momento ao nosso lado. Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Emmanuel, Deus conosco. Ele é o nosso Deus conosco. Deus conosco, Emmanuel, nosso Senhor, Senhor, meu Deus, Criador. Cordeiro de Deus, o meu Salvador, as minhas mãos eu ergo a ti, a um Deus único, pois tu és digno de louvor. Com nossas vozes, com minha voz, eu clamo a ti. Ele é o quê? Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Emmanuel, Deus conosco. Deus conosco. Nosso Senhor, Meu Deus Criador, meu Deus, Criador.
A paz do Senhor, igreja. Vamos orar mais uma vez? Eu acho que hoje é poder de oração, viu? Ore mais. Vamos orar em nome de Jesus, para que o Senhor venha falar comigo e eu possa transmitir a voz. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, te dou graças, Senhor, te agradeço, meu Pai, pelo dom da vida, meu Deus. Te agradeço por a semana. Te agradeço porque neste momento as portas estão abertas para que possamos cultuar o Teu nome. Obrigado, meu Deus, por a oportunidade de culto que nos dá. Senhor, fale conosco, meu Pai. Eu nada sou, Senhor, mas Tu és grande, Pai. Tu és o Deus que tudo pode. Coloca-me nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha falar segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Os irmãos procuram segundo Reis, livro de Reis, segundo, capítulo 3, do verso 15 ao 17. Do verso 15 ao 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, trazendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse assim, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Amém? Os irmãos podem ficar à vontade. Antes de nós entrarmos na reflexão propriamente dita, eu tenho duas coisas a dizer. A primeira é, há alguém entre vós que deseja transmitir a mensagem? Fica à vontade para cederei de bom grado. Não há os teólogos aí, presbítero Joelmi, pastores, meu Deus. A segunda é, eu vou revelar, como o Neca disse, né, faz mais de 4 anos que eu... Aliás, pregar eu nunca preguei, né? Não sou pregadora, né, gente? Que eu falava que Deus é bom e isso é notório, né? E eu continuo falando. Mas faz mais de 4 anos que eu não subo ao púlpito, né? Para transmitir a palavra. Há mais de 1 ano, já tinha acho que 1 ano e meio que eu já não pregava mais. Aí depois o meu marido teve AVC, como todos sabem, ficou 3 anos na cama e eu mal podia congregar. Aí, quando ele sarou, eu falei, agora que não tem nenhuma possibilidade, acabou. Porque antes dele ficar doente, eu já não pregava, né? Quase 2 anos. Aí, depois, eu falei, agora não tem, está fora de cogitação, né? Não, eu estou velha, o que é? No meio de tantos teólogos novos e tantas pessoas sabidas, ela vai essa velha falar o quê lá no púlpito? E pus aquilo na cabeça, sabe? E antes da pandemia, eu tenho uma família muito querida da gente, que faz, acho que mais de 10 anos, acho que uns 15 anos que a gente se conhece, e a gente é muito chegada àquela família, sabe? E o chefe da casa teve um infarto. Aliás, o infarto, depois repetiu o infarto, ele perdeu a vista, eu sei que ele ficou muito mal. E ele é presbítero da igreja. Aí o médico falou para ele, ó, se você quer viver, é assim, é quietinho, não mova uma palha, não dirija, não faça esforço, não faça nada para ter mais uns anos de vida. Aí, um certo dia, encontrei ele. Ela me chama de uma missionária. Missionária, você está pregando muito por aí? Eu falei, não, prego mais não. Eu falei, e o senhor? Teve lá aquele infarto, o médico falou para você ficar quietinho, você continua na obra, e sucede o pastor, as viagens, ele fica no lugar, e vamos trabalhar. Aí ele pegou e falou para mim, quem falou que a obra é minha? Que eu posso parar a hora que eu quero?
sabe? Falei, dei aquela risadinha. Ele, não, irmã, se o serviço fosse meu, eu parava a hora que queria, né? Mas fazer e pronto. Mas a obra não é minha, o dono da obra não mandou eu parar. Eu não captei. Continuei falando que eu não ia pregar. E passou. Agora, esses dias, o mês, acho que está com um mês, né? Que teve a palestra desconsagrada aqui. Uns 2 meses, um mês. Irmãos. E Deus continua falando comigo, viu? Você é a única. Não é que todo mundo sabe, mas você não é um dos que fala. Todo mundo fala, mas você também é um dos que fala. E o Senhor falava em mensagem, o Senhor falava no louvor, ministrando louvor. Os irmãos muitas vezes aqui falou que eu falei, olha, está vindo para mim. E mensagens. Muitos dizem, eu estou velha, eu estou cansada. Esse Jesus cansado de você, irmão. E eu não captava, não. Aí, o dia da palestra aqui, irmãos, quase que eu não venho. Porque o Neca estava ocupado, né? Eles tinham um compromisso com a pessoa lá para aconselhamento, ele e a Tânia. A Vânia tinha ido assistir o musical Adassa. Eu falei, acho que eu não vou, não. Mas eu falei, mas o que eu vou ficar fazendo em casa, né? Eu vou. Irmãos, eu vim. Para começo, quando eu cheguei, todo mundo, e é de nossa, ela vai ficar na nossa, que ela vai falar. Eu falei, mas não vai falar nada, é Nadir que vai falar. Aí ela já distribuiu as folhas, e o grupo meu já entregou tudo para mim. E o Senhor Jesus. Mas tudo bem, eu nunca tive vergonha de falar. Meu negócio é pregar, é o que eu não sei que eu tenho vergonha. Aí, estou ali, sentadinha ali, aí ela levanta e começa a falar. Aí o Senhor falou claramente, irmãos, olha para ela. Olhe para ela. Mas eu conheço Nadir há séculos. 300 anos que eu conheço Nadir. Trabalhei com ela na Resofap por quase 5 anos. Mas o Senhor falava, olha para ela. Aí foi quando ela disse, irmãos, eu estou esquecida. Eu tive Covid, estou com sequela, fiquei internada. Aí foi entrando, sabe, irmã? Aí Deus falou, olha, você está vendo ela? Aí foi na minha mente, eu não tive infarto como meu amigo. Eu não fiquei internada com Covid. Eu não estou com sequela. Deus falava, olha para ela. Quanto mais eu olhava para ela, mais eu via Deus nela, irmão. Eu via claramente Deus, em vez dela estar falando para o público. Eu não sei o que ela falou, porque para mim, ela estava falando para mim. Eu não sei qual foi a palavra dela, nós estávamos com a folha na mão. Mas eu olhava para Nadir, eu via Deus falando comigo. E ela não disse nada. Ela me chamou várias vezes para pegar, eu recusei. Mas naquele dia aqui, ela não falou nada comigo. Mas Deus falou através dela. Você está vendo? Ela teve vários dias internada. Ela está com sequela, ela está esquecida, mas ela recusou vir aqui? Deus falava, irmão. Porque na minha mente, irmão, se fosse eu, que morasse lá em São Caetano, aqueles dias atrás, e alguém me convidasse para vir da palestra, jamais vinha nada. Eu não vinha nem morando aqui. Aí Deus falava, você está vendo? Você está vendo? Olha para ela. É só você olhar para ela. Então, eu passei a observar ela, irmão, cada passo que ela dava, e aquele sorriso dela, aquela alegria. Eu falei, gente, nas condições que ela está, porque ela está sequelada. Ela está fraquinha, a gente nota. E aquele sorriso, e aquela alegria em fazer, sabe? Aquela alegria em fazer. Falei, meu Deus, que vergonha, Senhor. Pois agora eis-me aqui, eu vou continuar falando. Eu vou continuar falando que Deus é bom. Não sei pregar, não importa, Deus é bom. É isso que eu vou fazer. Né? Depois dessa, foi uma chamada de orelha, irmão, sem palavra. Deus chamou a minha atenção sem palavra, apenas mostrando a serva dele. Olha para ela, o espelho. Modelo de humildade, de prontidão, de eis-me aqui. Nadir foi isso para mim, sabe? Deus mostrou e eu via claramente Deus
andando e falando através dela. Então, graças a Deus, hoje estou aqui e vou continuar estando aqui. Vamos lá. O tema da mensagem, da reflexão. O tema da mensagem é Respostas de Deus no Deserto. A leitura que fazemos nos mostra duas lições importantes. Primeiro, Deus intervém em nossas crises. Segundo, Deus envia resposta. Amados, é sabido de todos nós, né, que quando Salomão morreu, o reino de Israel foi dividido em dois. Todos sabem disso, né? É porque às vezes nós lemos uma mensagem para Judá, uma mensagem para Israel e misturamos tudo como se fosse um reino só, mas não. O reino de Israel, a capital é Samaria, é o reino do norte. E o reino do sul, a capital é Jerusalém. Nesse tempo aqui, quem reina em Israel, no reino do norte, é Jorão, que assumiu o trono após a morte de seu pai Acabe. Jorão é filho de Acabe e Jezabel. E quem reina em Judá, a capital, quem reina em Judá, o reino do sul, é Josafá. Josafá é um rei temente a Deus, né? Todos nós sabemos disso. Josafá é um rei temente a Deus e confia no Senhor. Jorão, porém, é um rei idólatra, profanador e murmurador. Tanto quanto Josafá honrava Deus, Jorão o desonrava. A Bíblia relata no capítulo 3 de 2 Reis, que com a morte de Acabe, os moabitas, um reino de uma nação vizinha, que pagava tributo para Acabe, 100.000 cordeiros, 100.000 carneiros, todo ano, eles pagavam para Acabe. Eles criaram, vamos dizer assim, uma greve, um motim, se revoltaram. Decidiram não mais pagar tributo. Acabe morreu, nós não vamos mais pagar, não vamos pagar nada. E se prepararam para ir em ataque a Israel. E a Bíblia diz que Jorão, o rei de Israel, ele passou em revista a sua tropa, o seu exército, para saber se ele podia ir contra os moabitas naquela guerra. Porém, ele percebe que não, ele não tinha condições de enfrentar os moabitas. Jorão, então, o rei de Israel, manda pedir ajuda a Josafá, rei de Judá. Verso 7, ele diz assim: olha, os moabitas se revoltaram contra mim, e eu não tenho condições de vencê-lo nessa guerra. Você virá comigo a essa peleja? Josafá, então, responde: eu sou um contigo. Meu povo é seu povo, meus cavalos são seus cavalos. Eu irei contigo. E Josafá veio para ajudar Jorão na batalha contra os moabitas. E ele trouxe consigo o rei de Edom, que era seu subordinado. Então, nós temos aqui 3 exércitos. O exército de Israel, comandado por Jorão. O exército de Judá, comandado por Josafá. E o exército de Edom, ou Edomeia. Do outro lado está o exército dos moabitas. E a Bíblia relata que os 3 exércitos começaram a marchar em direção ao deserto, indo ao encontro do adversário em comum para vencê-lo na batalha. Mas, porém, no verso 9 aqui, a Bíblia diz que eles se perderam no deserto.
E ficaram dias, durante 7 dias, rodeando o deserto, andando em círculo, sem saber que direção tomar. E passou a haver assim, um desespero no comando dos exércitos. Por quê? Porque a comida acabou e não tinha água. Não tinha mais água. Os homens estavam com fome e com sede. Os animais estavam com fome e com sede. Jorão, então, começa a culpar a Deus. Veja bem. Jorão começa a culpar Deus pelo incidente. O Senhor nos trouxe a esse deserto para nos matar. O Senhor trouxe esses 3 exércitos para entregar na mão dos moabitas. Enquanto Jorão culpa a Deus, Josafá quer ouvir Deus. Veja a diferença de postura, irmãos, de quem teme a Deus e quem não teme. Quem teme a Deus, na angústia, deseja ouvi-lo. Quem não teme a Deus, culpa a Deus. Aprendemos aqui algumas lições. Eu aprendo aqui alguma lição. Deus não é culpado dos nossos erros, isso é claro. Deus não é culpado dos nossos atos indiferentes, né? É comum na natureza humana culpar a Deus pelos nossos atos independentes. Isso começou lá no Éden. Deus chama Adão, fala: Adão, tu comeste do fruto? Foi a mulher que o Senhor me deu. Então, o culpado é Deus, quem mandou ele dar a mulher. Foi a mulher que tu me deste. Ela que fez eu comer. Eva, não, foi a serpente. Eu imagino assim, se Deus fosse falar com a serpente, ela ia dizer: o Senhor me jogou do lado de cima, eu só estou fazendo o que me compete. Né? Transferência de culpa. Fulano, o diretor aí do culto acabou de falar, né? Eu saí da igreja porque o irmão, porque a pandemia, porque... Não, os atos é nosso. Os nossos atos independentes. Deus não é culpado das nossas decisões independentes. Enquanto Jorão diz: Deus nos trouxe aqui para nos matar, Josafá diz assim: não há aqui algum profeta do Senhor a qual podemos consultar a Deus por intermédio dele? Está no verso 11. Alguém então diz: Eliseu. Eliseu, o profeta que andava com Elias, ele mora nessas regiões. Josafá então diz: a palavra do Senhor está com ele, vamos consultá-lo. Josafá foi bem específico, né? Um profeta do Senhor. Porque Jorão tinha os profetas dele. Os profetas de Acabe, os profetas de Jezabel. Então, o profeta Josafá, o rei Josafá, nos dá a entender que na aflição nós precisamos ouvir Deus. É somente Deus. E ele foi específico ao dizer: um profeta do Senhor, será que não há ninguém por aqui, né, para nós consultarmos? Para resolver as nossas questões, na nossa vida, nós temos que consultar o Senhor. Ele nos passa essa lição. Na hora da aflição, na hora que eu tenho que resolver um problema, vamos consultar o Senhor. Não é de mim mesmo, né? Eu não tenho capacidade para saber o que resolver quando o negócio passa dos limites, né? No verso 12 disse Josafá: a palavra do Senhor está com ele. Então Josafá, o rei de Israel e o rei de Edom, desceram até o homem de Deus. Deus habita nas alturas, irmãos. Deus habita num alto e sublime trono. Mas se eu quero falar com Deus, se eu quero ouvir a Deus, eu não coloco uma escada e subo até o alto para ficar numa posição mais ou menos igual a dele.
na alegoria de Jeremias, sobre a visão do vaso de barro, né? Deus disse a Jeremias: desce até a casa do oleiro e lá eu falarei contigo. Descer significa rendição, humildade, reconhecimento, saber que eu sou apenas um servo e Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus que está nos altos sublime trono. Então, para falar com Ele, eu tenho que me render. Para falar com Deus, eu tenho que me render. Reconhecer a sua sabedoria. Me inclinar, né? Como os meninos cantam aqui, né? Eu me rendo aos seus pés. É assim, para falar com Deus, eu tenho que me render. Saber que eu sou apenas servo, mas eu necessito. Eu vivo porque Ele me sustenta. Eu tenho que sempre ter isso na minha consciência. Eu estou aqui porque o Senhor dos senhores é que me sustenta. Então, se eu quero falar com Ele, eu reconheço a minha pequenez. Quando João Batista pregava, ele disse que eu diminua e que Ele cresça, né? Essa história me faz lembrar, essa reflexão me faz lembrar de o capítulo 5 de 1 Reis, né? Naamã. Naamã era o cara, como diz os meninos. Naamã era o cara, cheio das medalhas. O homem era altas patentes. General poderoso, mas era leproso. E uma servazinha da sua mulher, que era cativa na casa dele, falou: ah, quem dera, né? Que meu senhor conhecesse o homem de Deus. Aí a mulher conta para Naamã, ele prepara toda aquela comitiva, põe suas medalhão, pega tudo aquilo que é um aparato de nobreza e vai até o homem de Deus para falar com ele. Quando Naamã chega à casa de Eliseu, Eliseu nem sai para fora, nem sai da porta. Ela vai lá fora, fala com ele para ir lá banhar 7 vezes no Jordão. Olha a reação de Naamã, verso 11 e 12, lá do capítulo. Eu pensei que ele sairia para fora, se colocaria de joelho, colocaria as mãos sobre mim e clamaria ao seu Deus e eu ficaria curado. Tantos rios, né? Melhor do que Jordão, vai me mandar para o Jordão. A arrogância de Naamã. Ele era grande, aqui na terra ele era senhorão. Né? Mas Deus não se curva às nossas grandezas terrenas. Quem tem que se curvar diante de Deus sou eu, né? Naamã e suas medalhas e seu poderio não é nada diante de Deus, e nem eu, né? Então, eu tenho que reconhecer que Deus é que é grande. Deus é grande. Em toda a Escritura não se encontra nenhum capítulo a mais que fala que alguém foi curado no Jordão. Eu nunca li nenhuma outra história. Mas isso foi uma ordem de Deus para aquele momento, né? Para que Naamã reconhecesse que Deus não se curva diante da grandeza dos homens. Deus é Deus. Deus honra filho, irmãos. Deus honra servo. A Bíblia diz que quando nós oramos com o coração contristado, com o coração aberto, quando, como diz Joel, rasgar os nossos corações e não nossas vestes. Quando nós rasgamos o coração diante de Deus, a Bíblia diz que Deus se inclina para ouvir a nossa oração. Ele honra filho, Ele honra servo. Mas o que nós não podemos é achar que podemos subir no trono lá em cima e ficar quase que... Aí eu vou falar com Deus, eu vou subir lá no telhado. Não, eu vou descer para baixo. Deus é grande, irmão. Seguindo aqui no deserto. Aprendo também que a presença de um servo fiel pode mudar a situação. Eliseu chega, e olha o que ele disse para Jorão, verso 13 e 14. Então Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas do seu pai, vai aos profetas da sua mãe. Porém, o rei de Israel disse: não, porque o Senhor nos trouxe aqui para nos matar, para entregarmos na mão dos inimigos. De novo,
transferiu a culpa para Deus. O que estava acontecendo ali era próprio a culpa da idolatria de Jorão, da idolatria que estava sendo vivenciada em Israel, né? Através de Acabe, Jezabel, Jorão e por aí vai, né? Então Eliseu disse: em nome do Senhor dos Exércitos, em cuja presença eu estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, eu nem olharia para ti e você não veria a mim. Esse profeta parece comigo. Olha, quando eu vou fazer que nem os nossos primos aí da igreja que falam, né? Quando eu chegar lá no céu, eu falar: ó, Eliseu. E eu também falava, gostei. Ele é parecido comigo, esse profeta. Falando, se não fosse Josafá, eu nem olharia para sua cara. Por quê? Porque Jorão ele era idólatra, profano, não temia o Senhor, tinha os seus profetas pagãos lá que ele vivia consultando, mas Josafá estava lá. Servo de Deus estava lá. E Deus honrava Josafá, porque Josafá era fiel e temia o Senhor. Então, por causa de Josafá, é que Eliseu foi, né? Como ele mesmo diz. Se eu não respeitasse Josafá, meu filho, você nem veria a minha cara. Olha, mas como parece comigo esse homem, meu Deus. Por isso eu creio que Deus pode mudar a situação, irmão. Por causa de um servo fiel, Deus muda a sentença. Há várias citações na Bíblia que nos mostram isso, né? Lembra da conversa de Abraão? Abraão recebe os anjos que veio anunciar que Sodoma e Gomorra seria destruído. E era um costume dos beduínos que, quando recebia visita, quando aquela visita ia embora, eles tinham que acompanhar até os limites das suas terras, né? E Abraão, então, sai com o anjo e vai falando. Mas se tiver 50, o anjo fala, não destruirá por amor aos 50. Mas em 40, ele vai indo andando na sua serra até o limite. Quando chega, ele fala, e se tiver 10, Senhor, por amor dos 10, eu não destruirei. Então, Deus pode mudar a sentença quando há um servo fiel no meio de uma situação como estava Josafá aqui. Deus fala, eu não destruirei, né? Então, a presença de um justo pode mudar a sentença de Deus. E é por causa de Josafá que eles vão vivenciar o mais glorioso livramento de Israel aqui, pela presença de um justo que estava lá, né? Segunda coisa que eu aprendo aqui, a presença de Deus... Não, o louvor traz a presença de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. O louvor traz a presença de Deus para nós. Eliseu disse, trazei-me um tangedor, um músico, um tocador. O louvor, o que eu aprendo aqui é que o louvor não é para preencher espaço vazio no culto. O louvor... não é para, vamos cantar um louvorzinho enquanto chegar a hora do culto. Não, não. O louvor é um convite para que Deus se manifeste e fala com seu povo. O louvor traz a presença de Deus para o nosso meio. É maravilhoso essa comparação. Eu não sei se... Não, a Bíblia diz também assim, Deus habita em meio aos louvores, né? Enquanto a música era tocada, veio a mão de Deus sobre Eliseu. Olha que maravilha, irmãos. Enquanto eles tocavam, enquanto o tocador tocava o louvor, o poder de Deus se manifestou. O louvor trouxe a presença de Deus. Porque o louvor faz cair as cadeias. Lembra de Paulo e Silas? Enquanto eles louvavam, as cadeias foram abertas, né? Houve um terremoto, as cadeias foram abertas e todos ficaram livres, através do louvor que entoou para o grande Deus. O louvor faz o maligno se retirar. Lembra de Davi? Davi, enquanto Davi tocava a harpa, o inimigo se ausentava
e Saul sentia alívio. Então, o louvor é uma parte importante para que nós possamos entrar em contato com Deus. Louvor não é levado assim como um momento de distração. O louvor é o momento em que nós adoramos e Ele vem para falar através da palavra com cada um de nós. Eles estão no deserto. Os homens estão com fome, os animais estão com fome. E enquanto o louvor vai sendo tocado, o poder de Deus se manifesta. A mão de Deus veio sobre Eliseu, a mão que rege o universo. E Deus deu uma ordem. No verso 16 diz, e Deus disse, fazei muitas covas nesse vale. Não pouca, mas muitas covas. Isso me faz, abre aspas aqui, lembrar, né, do que vivemos esses tempos atrás, né? Os grandes homens aí da liderança, né, do poder aí do mundo. Ah, mas nós estamos fazendo muitas covas. Compramos não sei quantos alqueires para fazer covas. Mas não é para isso que Deus mandou abrir cova aqui. Essa cova aqui foi aberta para a glória de Deus, para que eles pudessem vivenciar um momento assim maravilhoso naquele deserto. Não era para colocar mortos, mas cova no deserto, irmão. Verso 17 diz, mas assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. Irmãos, eles estão no deserto. Para quem é acostumado a ler, assim, os desertos da Palestina, né? É deserto, gente, não tem árvore, não tem água, não tem nada, é aquele sequidão. Agora Deus manda abrir cova, porque vai encher de água. E não é com chuva, não é com vento, não tem chuva. É muita glória, né, irmãos? É muita glória. E Deus ainda diz através de Eliseu, e ainda isso é pouco. É muito pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará os moabitas nas vossas mãos. Além da maravilha de água surgir no deserto, Deus ia dar vitória. Deus ia dar vitória contra os moabitas. O louvor chama o Senhor para perto de nós. Mas não é só com instrumento na igreja que nós devemos estar louvando ao Senhor. A minha atitude louva o Senhor. O meu falar louva o Senhor. O meu proceder louva o Senhor. E a minha vida louva o Senhor. A atitude de Josafá moveu o coração de Deus. Ao ele falar assim, eu quero um profeta do Senhor para consultar, para saber o que é que nós devemos fazer. Moveu o coração de Deus. Verso 20 diz, e sucedeu que pela manhã, oferecendo uma oferta de manjares, eis que de repente vinha águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. No deserto, irmãos. Diz os historiadores, alguns entendidos na história de Israel, que houve uma chuva tão grande na cabeceira lá de Edom, que as comportas não resistiram e a água desceu com toda a força. Os historiadores dizem, eu prefiro acreditar no milagre, né? Deus falou que havia de encher aqueles vales de água, Deus falou, está falado. Se Deus falou, eu vou duvidar do que Deus falou. Não houve vento, não houve chuva, mas o louvor e a oferta de manjares. Depois disso veio tanta água, que encheu aquele vale de água. Eles não tinham mais necessidade, não tinham mais sede, não tinham mais necessidade de água, porque Deus mandara a água no deserto. Para a conclusão, nós vamos ler. Eu gostaria que alguém me ajudasse, por favor, a ler o versículo 21 até o 24 do capítulo 3 de 2 Reis. Eu não sou muito boa para ler, irmão. Minha vista é meio complicada. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que
eram capazes de empunhar armas, o mais jovem ou mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam defronte dele, a água era vermelha como sangue. Então gritaram: é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora, ao saque, Moabe. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram. Aleluia. Irmãos, lembra de quando Samaria estava cercada? O rei da Síria cercou Samaria, ninguém entrava, ninguém podia sair, ninguém podia entrar, e a fome era tão grande que as mães estavam matando os filhos para poder cozinhar, e eles estavam comprando um terço de esterco de pombo para poder comer, de tão grande que era a fome. E aí Eliseu vai e profetiza, fala: amanhã é essa hora, vai ter tanta comida, mas vai ter tanta comida que vocês vão comprar 1 quilo de ouro por uma ninharia, vamos dizer assim. Aí o general fala assim: mas nem que chover comida do céu vai acontecer isso, né? Imagina, Samaria está cercada, a fome é tão grande. E Deus, então, olha o que Deus faz para entrar em socorro pelos seus irmãos. Eu fico maravilhado com essas atitudes de Deus. Havia 4 leprosos lá na porta de Samaria. Ele falou: nós vamos morrer de qualquer jeito. Se nós ficar aqui, nós morremos de fome. Se nós entrarmos na cidade, nós morremos, porque leproso não pode entrar na cidade. Mas nós vamos morrer arriscando, né? Nós vamos morrer mesmo. E dizem que os leprosos se levantaram e começaram a andar. Leproso não andava rápido. Leproso não tinha força nos pés. Eles eram leprosos, eles andavam porque eles não podiam nem chegar perto da cidade. E Deus fez com que os passos dos leprosos parecessem um exército sem quantidade de soldados, né? E os sírios falaram, eles contrataram um monte de exército, juntaram com outros e vêm para acabar conosco. Era só o barulho dos pés dos leprosos. Mesma coisa aconteceu aqui. Diz que os moabitas se levantaram de manhã e falaram: vamos atacar, né? Agora eles estão cansados, estão lá dormindo, nós chegamos de repente, vamos acabar com eles. Quando eles levantam de manhã, que olha, só vê sangue no deserto. Eles falaram: olha, os 3 exércitos se mataram. Começaram a se lutar entre eles, morreram, estão todos mortos. Vamos lá, só vamos saquear, está tudo morto já. E como o nego leu, quando eles chegam, o exército de Israel se levanta e a vitória é garantida. Então, Deus confundiu a mente deles. Deus cegou a vista deles. E ao invés de ver água no deserto, eles viram sangue. E levantaram para atacar e foram derrotados em nome de Jesus. Ainda no final da leitura aí, fala que o rei de Moab, vendo que estava perdido, pegou seu filho e ofereceu como de sacrifício lá no altar, e aquilo foi abominação a Israel, Então, é assim que Deus faz, irmãos. O inimigo olha para você, que tem 1,5 m de altura, e vê um gigante de 2,5 m. É assim que Deus faz, para dar vitória a um filho seu. Ele move, ele se move ao nosso favor. A Bíblia diz isso, que Deus se move ao nosso favor. Nós estamos aí vivendo um tempo de deserto, vamos dizer assim, Que há muitos tipos de deserto na nossa vida. Pode ser incerteza, medo, tribulação, enfermidade, perda. E nós temos vivido por esses dias, irmão? Algum tipo de deserto. Passamos uns anos bem perdidos, sem ter saída, Com essa pandemia horrível que houve, E às vezes nós ficamos assim, apreensivos, pensando, e o próximo ano, como será? Agora está aí de novo, Pandemia nem acabou direito, já vem
a ferida dos macacos, sei lá o que é. E depois vem a eleição, que também é uma só Jesus na causa. Então, nós ficamos pensando assim, o que vai ser, meu Deus? Como vai ser o ano que vem, né? O que vai aparecer, né? Eu não sei, irmão, se você tem algum deserto na sua vida, de alguma espécie, está meio perdido. Você não sabe se eu tenho algum deserto na minha vida. E nós ficamos assim nessa apreensão. Depois de tudo que passamos, a gente fica, o que vai ser, meu Deus? O que virá? Mas quando nós estivermos perdidos, porque às vezes acontece que nós estamos perdidos em algum deserto. Eu passei por um deserto. Às vezes eu achava que Bastião ia viver 200 anos naquela cama. Aí um dia até o Wagner chegou e brincou comigo, falou, mãe, o Benedito ali da adega falou que pai vai viver 100 anos. E eu ficava assim, eu falei, meu Deus, 100 anos nessa posição, nessa condição, né? O Senhor o recolheu, eu glorifico a Deus porque Ele está salvo, né? Mas foi um deserto na minha vida. Então, quando nós estivermos assim, irmão, perdidos, sem saber o que será, como é que vou sair, sobre nossas famílias, sobre o casamento, sobre um parecer de um médico sobre a nossa saúde, sobre o trabalho, sobre os filhos, sem saber que situação, como é que vamos resolver essa situação. Uma coisa eu digo, façamos como Josafá, vamos consultar o Senhor. Vamos consultar o Senhor, porque Ele tem respostas para nós no deserto, né? Ele sempre tem resposta para nós. Ainda que nós estamos em algum deserto, Deus tem resposta para nós no deserto. Amém? Bem, vamos ficar em pé, cantar essa última canção. Os reinos do sul sempre são representados por reis bons. Reinos do norte sempre por reis maus. Mais uma vez nós vemos isso acontecer. E infelizmente, essa situação acontece nas nossas vidas durante alguns períodos. Essa canção fala sobre isso, que às vezes nós andamos tão cegos, tão sem direção. E mesmo cegos e sem direção, nós queremos explicar os nossos erros. Mas existe um momento em que essa trave sai dos nossos olhos. Essas escamas, elas caem. E nós avistamos uma cruz. E quando nós olhamos para essa cruz, nela não está mais um Jesus crucificado. Porque o sangue dele foi derramado para que hoje eu e você estivéssemos aqui para adorar a este santo Senhor e Deus. Quantos Eliseus precisam existir ainda mais para que essa terra seja sarada? Que eu e você possamos a cada dia nos esforçarmos mais para poder levar esta palavra àquele que necessita, para que quando olharem para a cruz, lembrem-se de que existiu um Jesus que viveu nessa terra, que morreu, para que hoje pudéssemos estar aqui, para adorar este Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão e minha irmã, não existe problema, não existe situação que não possa ser resolvida por este Jesus, por este Deus. A terra não o suportou. Depois de 3 dias, Ele ressuscitou. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Louvemos a este Deus Todo-Poderoso. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando
meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A graça do Senhor alcança a igreja, alcança o seu povo, e a graça do Senhor alcança o perdido. E graças a Deus que essa conscientização tem sido uma constante nas nossas pregações, nos nossos louvores. E nós entendemos que diante desta certeza, não nos resta, nós que fomos alcançados pela graça, não nos resta a certeza, não nos resta outra certeza a não ser a de que nós precisamos sempre buscar a Deus, sempre buscar ao Senhor. Buscar a Deus quando estivermos em tempos de guerra, como Israel esteve na época de Jorão. Buscar a Deus quando estivermos em tempos de pestes, de pandemia, como nós estivemos há pouco tempo e ainda temos resquícios disso em muitos lugares. Buscar a Deus em todos os momentos. Buscar a Deus quando estamos em meio às tristezas e lamentações, e buscar a Deus quando nós estamos em festa. Quando nós estamos comemorando um aniversário, quando estamos comemorando um casamento, quando estamos vivenciando momentos especiais da vida. Nesses momentos também devemos nos lembrar de Deus, nos lembrar do Senhor, nos momentos ruins e nos momentos bons. Então nós vamos orar ao Senhor agora, vamos pedir graça ao Senhor para que sejamos fortalecidos, para que sejamos animados. Se você consegue se lembrar de alguém que esteja desanimado e que esteja decepcionado com Deus,
ou que esteja decepcionado com a igreja, ore por essa pessoa, coloque esta pessoa nas mãos de Deus, mas ao mesmo tempo, ore para que você entenda Deus falar, para que você ouça Deus falar. Diaconisa começou aqui a pregação falando que ela entendeu Deus falar com ela de uma forma, de uma maneira. E quantas vezes Deus não fala conosco e nós simplesmente ignoramos? Não façamos isso. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça Deus falar. Falemos com o Senhor e ouçamos também o Senhor falar conosco. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai, é maravilhoso, Senhor, estarmos na Tua presença nesta noite. É maravilhoso, meu Deus, ouvirmos a Tua palavra. Como é bom, Senhor, ouvirmos a Tua palavra. Como é bom, meu Deus, sermos alimentados por ela. Como é bom, Senhor, com que a Tua palavra toque no nosso coração. Como é bom, meu Deus, porque nós precisamos deste pão, deste alimento, nós precisamos desta água, nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz, e a Tua voz continua ecoando ao nosso coração, a Tua voz continua falando conosco, meu Deus. Ó Senhor da glória, que todos nós, o Teu povo, a igreja, nesta noite saia deste lugar com a nítida certeza de que ouviu a Ti, meu Senhor, de que ouviu a Tua palavra, de que recebeu uma resposta para as orações, de que recebeu uma resposta para as dúvidas que a atormentava. Ó Deus, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, porque nós cremos em Ti, Senhor da glória, porque em meio à guerra, em meio às lutas que nós enfrentamos, em meio às provações que nós vivemos, em meio às tentações que sobrevêm sobre nós, em meio a todas essas coisas, nós confiamos, meu Deus, que se estamos em Ti, se confiamos em Ti, Senhor, nós sempre seremos vitoriosos, e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Portanto, meu Pai, nós rogamos a Ti, Senhor, que traga cura para todos os enfermos, aqueles que se encontram enfermos e por isso não vieram a este lugar te cultuar. Tenha misericórdia, meu Deus, leve a cura para todos os enfermos do Teu povo, Senhor da glória. Leve a cura, leve a libertação para aqueles que se encontram presos por alguma situação calamitosa desta vida. Tenha misericórdia daqueles que se encontram presos por conta de algum vício, que se encontram aprisionados por uma ação maligna. Ó Deus eterno, nós rogamos a Ti, Senhor, porque Tu és o Deus da igreja. Abençoe a Tua igreja, abençoe os projetos da igreja, abençoe a liderança da igreja, e esteja conosco, meu Pai, em todo tempo, Senhor da glória. Nós não sabemos, Senhor, como será a nossa semana, nós não temos poder, não temos como prever o nosso futuro, mas Tu sabes de todas as coisas, tudo está nas Tuas mãos, ó Senhor Deus. E nós Te pedimos, Senhor, que esta semana seja abençoada para todos nós, ainda que nós nos deparemos com muitos desafios, mas que sejamos vitoriosos sobre todos os desafios. Fique conosco, Senhor, abençoe o Teu povo, em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos e Te agradecemos, ó Deus. Aleluia, glória a Deus. Chegamos ao final deste culto. Deus seja constante, seja plena na vida de todos nós, de todos os irmãos. Ontem, a diaconisa Denise tentou fazer um levantamento sobre os possíveis participantes da vigília que ocorrerá
na IAP em Santo Amaro no dia 10. Dia 10 de setembro, aqui pela manhã, teremos a campanha de missões. E na parte da tarde, a partir das 16 horas, lá na IAP Santo Amaro, teremos a vigília de missões. Então vai ser uma bênção, está sendo montada uma programação muito especial, uma programação muito importante. Eu sei que a gente fica desanimado por conta de alguns eventos ou situações indesejáveis. Eu sei que não estamos animados com a política, eu sei que não estamos animados com as consequências da pandemia, eu sei que tem muita coisa que nos desanima, que chateia, enfim. Mas também tem tanta coisa boa surgindo, tem tanta coisa boa se apresentando diante de nós, tem tantas boas oportunidades se apresentando diante de nós, e a vigília é uma dessas oportunidades. Quem sabe, lá na vigília, você não terá a oportunidade de obter de Deus uma resposta que há muito tempo você espera. Quem sabe, lá na vigília, você não receba aquele batismo que você espera. Quem sabe, lá na vigília, a sua visão se abra de uma maneira tal que você jamais imaginaria. Quem sabe? Mas, como foi dito aqui, a responsabilidade é nossa. Nós precisamos dar um passo importante. Portanto, participe desta vigília. Vá a esta vigília. Certamente Deus vai te abençoar. Que Deus te abençoe nesta semana. Continue a orar uns pelos outros. Continuemos a colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. Amém? Vamos agora despedir com a bênção. O grupo ainda vai... Não? Então vamos despedir com a bênção. E se você pretende ir à vigília, eu peço que, por gentileza, você responda à diaconisa Denise, que a gente precisa ter a estimativa para a organização da vigília lá em Santo Amaro. Está bem? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai eterno, obrigado por este culto. Obrigado, meu Deus, pelas bênçãos proporcionadas à tua igreja aqui, meu Pai, nesta noite. Dai-nos, ó Deus, uma semana abençoada. Fique conosco, em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos. E nos despedimos, desejando que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam presentes e constantes na vida da igreja, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.